está, é demasiado elitista, eu acho, o YouTube, no sentido em que eu gostava que tivesse para, sabes, para toda a gente, porque é preciso ter a skill de saber na internet e tal, muita gente não tem. Sim, a televisão aparece-nos mais à frente e... Para pessoas que têm não têm essa ferramenta, eu acho que é... O YouTube, sim, acaba por ser... E nem é só ser elitista, requer mais ponderação, requer ir à aplicação, requer escolher o conteúdo. Há um caminho maior, mas e... também acredito que depois de lá chegar é um público muito mais fiel. É verdade, eu sei, é um público mas, muito fiel. Mas sabes que há muita gente que está doente e que não tem estas... e que está muito sozinho. Sim. E exatamente, não está tão à vontade até para fazer todos estes completamente caminhos. Não, nós sabemos, por exemplo, que os nossos avós, ou às vezes até os nossos pais, falo na minha geração, já precisam de ajuda numa outra plataforma, não é tão intuitivo. Claro. Nós sabemos que a malta, se calhar nos seus 15, 20 anos, fazem isto a brincar. Malta mais sénior, já não é bem assim. E o YouTube filtra um bocadinho logo por aí. Filtra logo. Já não chega... Aliás, nós temos youtubers que fazem conteúdos para crianças que explodem e vão aos milhões de seguidores. Se temos um conteúdo um bocadinho mais sério, já é diferente. O crescimento já é diferente porque atingimos um outro. E numa sala de tratamento, o que está ligado é a televisão. É, tal e qual. E este público interessa, estás a ver? Que é o público que se calhar é o que mais precisa. É o que tem menos ferramentas, as menos... Percebes? Bem-vindos às Conversas da Elite. Hoje com Marine Antunes, escritora, e o seu mais recente livro Manual para Descomplicar o Cancro, e também apresentadora da série À Procura do True Power. Ela hoje está cá para nos contar mais sobre o seu percurso, sobre a sua história, mas sobretudo, e como o próprio livro diz, descomplicar o cancro. Aquele parênteses referência aos nossos parceiros, ao Pump Addicted, o teu ginásio de elite no Montijo, e para aqueles que nos acompanham online, também podem contar com o nosso apoio em qualquer parte do país, através do nosso acompanhamento online. pumpaddicted.pt para saberem mais. E ainda, quando fizerem a escolha dos vossos produtos na Prozis, com o cupom PUMPADDICTED, 10% off em todo o site e ainda muitas ofertas. Agora, vamos lá conhecer um bocadinho mais sobre a história da Marina. Marine. Sim. Atenção. Muito bem, Marine, então, bem-vinda. Obrigada. Já tivemos aqui uma grande conversa. Verdade, isto hoje foi atípico, começámos aqui, estávamos aqui a tratar de um behind the scenes e entanto já com um bom avanço na nossa conversa, uma conversa super fluida, e estavas-me a falar da tua nova série. É verdade, À Procura do True Power, que é assim um sonho antigo, um sonho que já tem 8 anos. Eu sempre trabalhei nesta área da desmistificação e da sensibilização para esta doença que nos assusta tanto, mas que pode ser falada de uma forma mais leve. E esta série promove isso e defende isso. Eu quero encontrar pessoas diagnosticadas com cancro que, apesar do diagnóstico, são felizes e que mostram todo o lado e toda a sua vida e toda a sua essência e no fundo, tirar aquele rótulo da doença oncológica. E a série faz isso, então... Conheço estas pessoas, são pessoas especiais porque vivem a vida de uma forma mágica, sabes? E é uma série que me orgulha muito e que eu tenho aprendido tanto e que tem sido assim acho que aprendo mais, acho que recebo mais do que aquilo que dou e tem sido assim um projeto do qual me orgulho muito. Marine, e antes de irmos agora aqui à série, acho que há um ponto muito importante, que é conhecer um bocadinho mais sobre ti. Sim. E o que é que te move, o que é que te motivou para tudo isto que tens construído à volta de trazer leveza e de trazer positivismo a pessoas que passam por este desafio na vida? Sim, eu sou sobrevivente oncológica, eu acredito que se não tivesse tido cancro não tinha esta missão e esta vontade e de facto para mim faz sentido porque há aqui uma identificação, não é? E eu tive cancro quando tinha 13 anos, um linfoma não Hodgkin, um cancro em criança. E na altura não tinha noção, mas a ferramenta do humor sempre existiu na minha família. E eu lidei de uma forma descomplicada. E era uma miúda, acho que descomplicada também, e a minha família também. E a verdade é que eu fui percebendo que precisava desta ferramenta para mim, para ultrapassar isto com mais leveza, com mais tranquilidade. E depois percebi que isto também poderia ser uma ferramenta para os outros. Mas confesso que isto é um trabalho também muito egoísta, porque eu acabo por exorcizar aqui os meus demónios, estás a ver? Eu mesmo nas minhas palestras, eu estou a partilhar a minha história e estou, no fundo, a desabafar também e a contrariar as minhas próprias dores. No fundo, aqui é uma partilha onde eu me ajudo a mim e acabo por ajudar os outros. E a ideia é mesmo as pessoas identificarem-se com este discurso bem disposto, as palestras têm sempre o caráter humorístico também e é possível falar de uma doença que nos assusta tanto de uma forma mais leve, porque de facto é muito assustador ter cancro, mas a nossa vida não pode acabar e é importante haver esses testemunhos.
Mas é verdade que é daquelas coisas que nós temos que cada um aprender à sua maneira Exatamente. a ultrapassar, porque faz parte e felizmente cada vez é maior a taxa de sobrevivência Exatamente. nestas situações, mas a palavra cancro ainda tem um peso, não é? É tabu, E nós, completamente. ainda é tabu e ainda é pesada, ainda assusta. E sobretudo quando nós passamos por ela, ainda é uma coisa que a gente... Ui, não é? Tipo, afinal, o que é que nós controlamos nesta vida? Um dia, quando menos... Com 13 anos. É verdade, não controlamos nada. Eu acho Com que foi 13 anos, nada, não é? e acho que tem sido a lição da minha vida, que é de facto, há muitas coisas que não estão no teu controle, então o que é que tu podes fazer, não é? Porque vivemos só à maré dos nossos acontecimentos, não pode ser, tu tens de ter uma palavra a dizer, e eu acho que o primeiro passo, e para mim essa foi a grande aprendizagem, a primeira grande aprendizagem é que tu tens que conseguir dizer a palavra cancro. Eu não posso ter uma doença cujo nome não se pode dizer, e foi das coisas que mais me impressionou, e eu brinco com isto, é que quando eu fui diagnosticada com cancro, as pessoas me encontravam na rua, eu venho de uma aldeia, ninguém dizia a palavra cancro, as pessoas perguntavam, então como é que está a tua maleita? Como é que está o teu problema? E tu tens que perceber que o problema é cancro, como é que está a tua situação? E tu pensas, ok, situação financeira? Ou situação que é tipo, tu deve estar pelas horas da morte, ai o cancro está bom, obrigado. E é a brincar que vou dizendo estas coisas por qual nós passamos, sobreviventes e doentes, e de forma a desmistificar e também sensibilizar não só os doentes, mas sobretudo os que não estão doentes a lidarem connosco, porque isto é uma doença tão comum, tão normal, que está no seio da nossa sociedade, que é mesmo melhor nós começarmos a lidar com isto de uma outra forma, senão ficamos todos maluquinhos, não é? É preciso, acho eu. É a palavra descomplicar, não é? É perceber, e até porque isso ajuda até no processo de cura, e é tal coisa, nenhum de nós está livre. Sabemos que cada vez mais há fatores, infelizmente, como o stress, uma alimentação cada vez mais industrializada, e por muito que nós tentemos optar pelo mais natural possível, hoje em dia um bife de frango já não é um bife de frango, já não é como nós irmos aos Açores, e a carne de vaca já não é como aos Açores e colhemos uma vaca do campo. É raro o alimento que nos chega à mesa assim tão natural, tão puro. E a água, a poluição, tudo, não é? E nós, grão a grão, mesmo que tenhamos muito cuidado, grão a grão vai tendo um impacto. E depois, isto em conjunto, com umas pessoas com mais predisposição genética do que outras, exatamente, poderá dar origem a situações destas. E isto, hoje em dia, é preciso nós termos consciência e perceber como é que nós podemos estar preparados para reduzir, em primeiro lugar, a probabilidade, mas, se acontecer, como é que devemos enfrentar. E tu, com 13 anos, quando isto aconteceu, como é que tu aprendeste a lidar com isto? Já percebi que o humor foi fundamental. Foi fundamental. Em primeiro lugar, eu tinha uma coisa do meu lado, que era essa anti-ignorância, não é? Porque eu com 13 anos eu não fazia ideia, e a ignorância às vezes está muito jeitinho na vida. Eu não fazia ideia do que era ter cancro, eu não tinha internet, não tinha um telemóvel com internet, enfim, não tinha toda essa informação, e isso ajudou, e tinha a inocência dos 13 anos, e o facto de eu não saber bem para o que ia, sinceramente, eu estava protegida um bocadinho ali, numa bolha lá está, de não saber para aquilo que ia, mas eu sempre fui uma miúda com uma urgência em viver assim absurda, e a minha essência não se alterou, e de facto ajudou-me muito também, parece um contrassenso o que eu vou dizer, mas ajudou-me a ver o sofrimento dos meus pais e de percebi muito cedo que se eu estivesse em baixo a minha família caía, que se eu estivesse para cima a minha família levantava-se. É estranho, mas a verdade é que eu é que mantinha a minha família sã, sabes? Porque se eu estivesse mais em baixo, mais deprimida, o meu pai começava logo a chorar, tu vias logo a família a ficar aflita, então eu tinha que ir buscar essa resiliência e nunca duvidei, de facto, que iria ficar bem. E no fundo a minha personalidade acabou por florescer ali e eu era uma miúda tão assustada, eu tinha medo, ainda hoje sou um bocado medricas, mas tinha medo de dormir sozinha, tinha medo, nunca tinha dormido fora de casa, dormi com a minha irmã, etc. E de repente estou internada em Coimbra, longe da minha família toda, e foi absolutamente assustador. E eu era tão frágil que eu tive mesmo consciência. Na minha primeira noite de internamento, a senhora que estava ao meu lado faleceu durante a noite, na minha primeira noite. E eu percebi, eu não sobrevivo a isto se eu não tiver uma atitude positiva. Porque se eu não encontro pontos positivos neste caos, eu vou levar-me. É muito fácil tu deixares-te pelo medo e pela tristeza e pelo pânico. E eu acho que foi mesmo também uma questão de sobrevivência. Estás a ver? Eu tive consciência que eu tinha que encarar isto de outra maneira porque ia ser muito complicado para mim. Marina, sabes que eu ter esta conversa contigo depois de ter passado pelo que eu passei faz-me perceber perfeitamente aquilo que tu dizes.
quem me conhece, e às vezes as pessoas até brincam comigo, a dizer que eu sou positivo até demais, que às vezes até sou sonhador, porque eu sou uma das pessoas mais positivas que eu conheço, porque eu sou mesmo muito positivo. Olha que bom, fico muito feliz em conhecer-te então, porque eu também sou mais positiva que eu conheço. Mas também passei por uma fase em que eu disse, calma, isto não és tu, David. Porque a gente às vezes pensa em tudo. Porquê? Porque é um grande embate, né? Porque ninguém pensa em passar por um cancro. Até que um dia, por algum motivo, isso acontece. Mas eu senti exatamente isso que tu sentiste, que é, calma, eu quando estou bem, a minha família fica bem mais confiante. Bora, se há um dia que eu estou um bocado mais em baixo e também tive os meus altos e baixos... É ingrato isso, sabes? Eles também parece que ficam todos... sentem, não é? E é tão importante isto. E a minha pergunta vai nesse sentido, que é, daquilo que tu tens conhecido, e sei que tens feito muito trabalho nesta área, tens conhecido muita gente nesta área, achas que isto é um ponto comum às pessoas que têm tido sucesso na superação da doença? Sabes que é perigoso dizer as coisas assim, porque a verdade é que eu... Lá está. Não é por... Como é que eu ia dizer? É perigoso dizer isto assim porque não podemos cair no erro de dizer quem não for positivo, sabes? Não sobrevive, ou só os positivos e os que têm uma força é que sobrevivem, porque a verdade é que eu perdi muitas pessoas com cancro, que foram as pessoas mais bem resolvidas e positivas e para a frente que eu conheci na minha vida. Agora, a verdade é que as pessoas que eu conheci, que lidavam melhor com a situação, sobrevivendo ou não, ok? Foram mais felizes dentro daquele caos, sobrevivendo ou não, foram as pessoas claramente positivas, bem dispostas e com uma atitude... Desculpa estar a dizer outra vez a palavra positiva, mas com uma atitude otimista na vida. Mesmo que não tivessem sobrevivido, aquele processo, as imagens que depois a família guarda, as memórias que guarda destas pessoas, inclusive eu perdi o meu namorado com cancro antes de conhecer o meu marido, e posso dizer que foi a pessoa com mais paz, mais bem resolvida, mais zen que eu conheci, e não sobreviveu, mas o processo dele foi um processo absolutamente indescritível, foi um processo de sucesso, apesar de não ter sobrevivido. É isto que eu defendo. Muitas vezes a cura física não vem, mas há outras curas, há a cura emocional, há a cura espiritual, e essa é inegável, sabes? E daí é esta minha resistência em dizer isto, mas percebes o que eu quero dizer? E tu acreditas que muitas vezes isto passa vai para além da cura física? Eu vejo isso todos os dias, e vejo isso comigo, e vejo isso nas minhas pessoas, é isso. Muitas vezes não vem a cura física, às vezes o corpo está demasiado doente e a doença é demasiado rápida, e enfim, isto é a doença do século XXI e há aqui muita estrada para andar. Mas eu vejo as pessoas, se as pessoas quiserem, porque de facto há um texto, acho que é no meu segundo livro, uma crónica que eu escrevi, que é ter cancro não é ser santo. Eu também não defendo aquela questão de, e eu própria tinha este preconceito de achar, por ter tido cancro, aprendeu, é boa pessoa. Não, isso não acontece. Muitas vezes é até uma capa, sabes, que as pessoas utilizam e não se tornam melhores pessoas, podes não aprender nada com aquilo que te acontece. É sempre uma escolha tua. Eu acho que isto foi a minha grande aprendizagem, que é da vida, é sempre uma escolha tua, meu. Tipo, isto também é um super poder, perceber, por mais doente que eu esteja, é uma escolha minha, o que é que eu vou fazer com isto? Acho que isto é um caminho de libertador, perceber que é uma escolha minha, sabes? É curioso que eu durante este período também conheci algumas pessoas que já passaram por isso e eles me diziam, eu pensava que isso seria uma pessoa completamente diferente. Ao final dos meses já me esqueci. Já voltei à minha rotina, já dei por mim outra vez a entrar em stress, pessoas a comentarem isto. Sim, pode acontecer. Pois, porque o que é facto é que depois nós entramos na nossa rotina, não é? Mas não podemos... Podes aproveitar ou não aproveitar. É assim, nós podemos tudo. A questão é, se nós tiramos dali uma lição, é porque será ali algo que nós sabemos que podemos levar de melhor para a nossa vida. Exatamente. Então o que é que vai ser que a gente vai levar de melhor, não é? E acho que a cada pessoa tira a sua lição de um cancro. Mas, sobretudo, depois de perceber essa lição, se perceber, porque se calhar há pessoas que também não, para elas aquilo é uma situação física e não passa dali. Exatamente. Mas eu acho que muitas vezes há mais. Tem que tentar perceber as situações emocionais, situações no próprio estilo de vida. Eu não tive aqui Paula Ponce. Não sei se já ouviste falar. A Paula é consteladora familiar. Eu quero tanto fazer isso. Uma constelação familiar. A Paula é espetacular. Eu fiquei... Foi das pessoas mais cativantes que eu já tive aqui no podcast, porque ela passou também por cancro e então começou a focar-se muito nisso, no caminho, nas constelações familiares de pessoas
que têm cancro. E começa a ter cada vez mais pessoas a procurarem por causa disso. Desde crianças que têm cancro, e ela tenta perceber, em conjunto com a família, criar as constelações familiares e perceber o que é que poderá ter originado aquilo. Sim, sim. E é uma pessoa impressionante de se falar. Sim. Impressionante. E ela fala disto, que o cancro... aliás, ela até tem no livro dela ali uma expressão que é tudo o que é situações físicas quase sempre estão associadas à parte da mãe, parte psicológica quase sempre associada à parte do pai, e depois até ela consegue ir pelas zonas do corpo a alguns padrões. Por exemplo, o fígado tem situações de raiva acumulada, a parte digestiva tem Sim, ela dá um conjunto de... O corpo grita. Exatamente, um conjunto de referências, Sim. mas depois, através das constelações familiares, ela consegue perceber mais em concreto. Sim. Porque são alguns padrões, mas ela consegue perceber mais em concreto. Eu já percebi algumas coisas, alguns padrões e também coisas da minha infância, comportamentos, crenças, coisas que eu pensava e dizia que eu já não penso nem digo, palavras que eu proibi na minha vida que eu não digo, agora vou dizê-las, mas há palavras Mas nós percebemos que estás a referir o contexto. Coisas que eu nem digo. Palavras como miséria, miserável, azarado, maldição. Sabes aquelas pessoas? Sim, Ai, que sim, maldição. sim. Da minha boca não ouvem de certeza. Não digo mesmo. Faço um policiamento, sabes? E tenho cada vez mais consciência da criança que fui. Foi muito bom também, muito importante ter tido psicóloga logo no meu pós-cancro. E faço esse trabalho de autoconhecimento diário. O meu trabalho, deviam-me pagar para só trabalhar o meu autoconhecimento, que esse é o meu trabalho a full time, que isto há muito trabalho, mas eu todos os dias trabalho esta questão de perceber exatamente, atrás de cada comportamento há uma justificação, não é? E esse tem sido o meu maior trabalho, perceber, eu não quero voltar a ficar doente, melhor dizendo, eu quero continuar a ter saúde, que temos de nos concentrar nas palavras positivas e não nas negativas, eu quero continuar a ter saúde, então que comportamentos é que eu tenho que ter, ou acrescentar, ou mudar, para continuar a ter saúde, não é? E há alguns que tu já identificaste que são padrões e que devem ser aplicados no dia-a-dia? No meu caso especial, completamente. Eu sou ansiosa. Lá está. Tenho esta questão da ansiedade, que é uma questão desde miúda, e com o exercício físico, percebi que... Tu adoras? Que eu adoro. Opa, mas sabes que eu fiz karaté durante anos, dos 6 aos 18 anos. Eu toda a vida fiz exercício físico. Só que sempre tive a dificuldade de consistência. Fiz karaté durante esses anos todos e foi talvez o meu período de maior consistência, não é? Treinava 2 vezes por semana, fazia competição, tal. Depois frustrei-me, porque saí do karaté e nunca mais encontrei, sei lá, alguma coisa que me motivasse. Então ando sempre um bocado à deriva, já experimentei o boxe e tal, agora estou na dança, estou a correr, mas luto para ter essa consistência, mas percebi claramente que preciso de fazer exercício para não ter ansiedade. E ter percebi isto há pouco tempo. Isto é tão óbvio. Há pessoas que dizem, mas eu podia ter dito isso, escusava estar há 33 anos à procura dessa resposta. Mas é isso, eu ando a trabalhar esta questão, por exemplo, a questão da ansiedade relacionada ao exercício físico. Percebo que antes de cada consulta eu continuo a ser seguida, que eu começo a ter dores de costas, dores de barriga, etc. O meu marido já goza, tipo, ok, tens uma consulta daqui a 15 dias, é só isso, depois a dor passa. É incrível, meu. Ainda és seguida? Sim, eu estou em remissão há quase 20 anos já, okay. Mas como eu tive um linfoma que era um bocadinho perigoso porque era metastatizável, sabes? Okay. Metastasizou-se muito rapidamente. Eu em 5 dias, ele aumentou 6 centímetros. É muita coisa, ele já tinha 11 centímetros. E então, pronto, e fiz tratamentos muito hardcore e tal, e era miúda, então estou sempre a ser vigiada. Okay. E é bom, porque também me ajuda nesta questão da ansiedade de continuar a ser seguida, percebes? Mas sem dúvida que... Mas antes sentes sempre aquele nervosismo, sempre, ainda agora, tenho consulta agora dia 20, já comecei a panicar, a chatear. Faz todos os anos? É uma vez por ano? É uma vez por ano, sim, todos os anos, e todos os anos o Tiago sofre um bocadinho. Este ano foi de repente, estava deitada no sofá, já era tarde, de repente fui acordar o Tiago já estava a dormir a dizer, tenho que marcar já uma consulta para ver os sinais, porque eu tenho aqui um sinal, não sei, que horas, quando, porquê agora, esta hora? E ele vai dormir, estás com medo. No outro dia então, o que era? Não era nada, já passou. É só um slickzinho. Sim, mas é daquelas coisas que só quem passa é que compreende. Eu disse-lhe isto ainda esta semana, dizia, acho que nunca, há uma certa solidão, há uma solidão neste sentimento, estás a ver,
Porque eu não me vitimizo, eu nunca me vitimizei, eu nunca me queixei, eu nunca reclamo. E às vezes bate-me este medo e eu nem o consigo exprimir. É uma solidão quase neste sentimento de... Não sei explicar. Que parece poucas vezes, mas aparece. É um sentimento de desconhecimento e de impotência ao mesmo tempo. Exato. Que é do género. Como é que nós às vezes estamos tão bem e nos aparece uma coisa destas, não é? Que segurança, no fundo, é quase como nós procuramos tanta segurança na nossa vida. E depois, às vezes, há coisas que nós, por mais que queiramos ter segurança, não temos. É isso que eu digo ao Tiago, que é, eu não posso achar que estas coisas não me acontecem, porque a mim aconteceu-me quando eu fazia karaté, eu tinha uma alimentação super saudável, os meus pais são da aldeia, tipo, produzem aquilo que nós... Estás a ver? Tipo, eu não posso pensar, a mim não me acontece. Então já aconteceu, eu já vi acontecer. Estás a ver? Não vais mais longe. Eu faço... Se calhar ainda tinhas um estilo de vida, lá está, da aldeia, mais comida biológica, produção, Super. ainda melhor, mas sou atleta de competição, sempre fiz desporto a minha vida toda. E desporto de atleta de competição é musculação, é o cardio, é uma dieta regrada, pesada, verduras, legumes em grandes quantidades todo o dia. E depois de um ano em que foi o meu melhor ano a nível competitivo, em que me superei em todos os aspectos, fui fazer as minhas aulas de rotina, como sempre faço, e começo a perceber que tinha qualquer coisa. Pois. Que eu não senti colaterais nenhuns, só na nossa rotina comentei com o médico, a única coisa que comecei a notar foi um pequeno nódulo. Só olha, isto é estranho, porque sintomas não tinha nada. Treinava igual, tudo, apetite igual, tudo igual. E aí comentei com o médico. E aí é que se despoltou e começámos a fazer análises mais específicas e na primeira ecografia, o médico fez a ecografia e disse, isto é mesmo só um nódulo. Eu se tivesse ficado por ali, ele é que me disse, mas olha, mas por chegar a consciência, isto não é a minha especialidade, leva um especialista. Sim. Porque se eu tivesse ficado por ali, se calhar umas pessoas, o médico da ecografia disse que era só um nódulo para não me preocupar, tinha ficado... Ou seja, isto para dizer o quê? Que estava tudo tão no início, mas depois estas coisas, se nós não formos acompanhando... Completamente. Agora, a parte positiva disto é que destas situações, quando nós estamos dispostos a fazer o caminho, nós tiramos sempre alguma lição. Sempre, se vai haver quisermos, sempre alguma coisa que a vida nos está a querer dizer com aquilo. E eu acredito mesmo que um pensamento positivo, um pensamento no propósito que nós temos na vida vai-nos dar muita força e vai-nos aumentar muito a probabilidade de superar a doença. Completamente. E isto foi uma coisa que eu me agarrei muito nessa fase, foi agarrar-me no meu propósito. Eu com 30 anos deparo-me com esta situação e penso, eu não posso deixar que isto seja impeditivo na minha vida para nada. Isto é uma mensagem que a vida me está a dizer para abrandar. Eu vou abrandar, eu vou respeitar o ciclo, eu vou abrandar, mas vai ser uma fase. Vai ser uma fase, vou ouvir o que o universo tem para me passar nesta fase, mas eu tenho um propósito tão forte no mundo. Eu ainda quero inspirar tanta gente. Eu agarrava-me todos os dias a isso, ao meu propósito. Depois as pessoas que me amavam e que me amam e que estão ao meu lado. Dizia, eu sinto tanto amor das pessoas que estão ao meu lado e tenho um propósito tão forte, mas um propósito tão forte que não pode. Eu não conseguia ver a possibilidade disto correr de outra forma senão a vitória e a superação. Eu acho que isso é muito importante. Olha, que eu nunca questionei que não sobrevivesse, nunca. E a coisa, eu sabia que era grave, mas pensei assim, isto nem passa, não há plano B. Mas depois levei isso para a vida, eu não tenho planos B, esse é o plano A. Foi uma das lições que se calhar tiraste dessa fase. Sem dúvida, podia não ter noção, mas eu já realizei muitos sonhos. Eu tenho um sonho e realizo. Esta urgência de viver, este medo, esta minha ansiedade às vezes, estás a ver, às vezes vem daqui também de, meu Deus, tenho tanto medo de perder tempo, de morrer nova e de não viajar, não conhecer, não fazer. Então eu nunca acho que, eu tenho todo o tempo do mundo. Eu acho sempre que não tenho todo o tempo do mundo. Mas isso é bom, todos nós temos um cronómetro e eu simplesmente vejo o meu. E essa é a diferença, mas ninguém aqui é infinito, não é? Somos todos finitos. E eu vejo o meu cronómetro e eu vejo, meu Deus, agora estou bem, e se amanhã não tiver, eu quero estar bem para fazer as coisas. E esse propósito, sem dúvida, que tem sido também o meu guia. E percebi que, muito cedo, que se eu tinha sobrevivido, eu tinha mesmo que fazer alguma coisa de jeito com a minha vida. Isso para mim foi muito forte, porque todas as pessoas que eu conheci no hospital faleceram, os meus colegas de quarto, todas. Foi ali lido com a morte desde muito cedo. E então eu lembro-me perfeitamente do sítio, da hora, do momento de estar em cima sentada na cama do hospital e pensar, eu tenho de fazer alguma coisa de jeito com a minha vida, tipo, quase como um compromisso, não é? Eu tenho que ser feliz, ponto, mas não é só isso. Isto tem que ter valido a pena eu ter ficado cá, porque a verdade é que muita gente não ficou.
E isso sempre foi uma bússola também para mim. Sabes que uma das coisas que me passou pela cabeça algumas vezes, primeiro eu via sempre o propósito à frente, que me movia e que me dava força e mesmo tratamentos que são tratamentos, nós sabemos que são dos mais duros que existem, que é a quimioterapia e tudo mais, mesmo nessas fases eu, tenho que me levantar. Mesmo respeitando no sentido de que, olha, há um dia que eu preciso descansar, descanso, mas amanhã, outro dia, amanhã vou estar melhor. Mas quando nos passa pela cabeça, às vezes aquele, e se, não é? Há uma coisa que eu depois comecei a pensar que me fez começar a lidar com isto muito melhor, que é, porque isto é tudo desconhecido, e nós quando vamos para um desconhecido, todos nós, todo o ser Temos humano, medo. tem sempre o seu medo, não é? Eu racionalmente vou sempre focar no positivo e focar na solução e utilizar esta força, mas e o desconhecido, não é? E o tratamento, e como é que o corpo vai responder, e como é que... coisas que nós não conhecemos. Claro. E houve uma coisa que um dia eu vi num documentário a falar de alguns sobreviventes de cancro, nomeadamente um rapaz que partilhava a sua história em relação ao linfoma. Sim. E ele diz que tinha muitos receios sempre que ia às consultas nos anos seguintes. Tanto que ele depois acabou por ser acompanhado por um psicólogo mesmo por causa disso, porque ele já estava em remissão, a taxa de sobrevivência na altura era de 3 em 10, ou seja, havia 7 pessoas com o linfoma que ele tinha que morriam, 3 que viviam. Ele superou, mas ficou sempre com um enorme medo em cada consulta que ia. Até que o que desconstruiu esse medo e que o fez começar a levar a vida com mais leveza foi ele pensar, ok, e se eu morresse? E o que ele explicava, precisamente, e isso até, na altura até me bateu assim um bocado, eu estava aí nos tratamentos e quando ouvi aquilo, tipo, foi assim um misto. Foi um misto de, é uma coisa que eu nem sequer quero pensar, mas ao mesmo tempo dá-nos uma outra perspectiva de vida. Sim. Que é, o sofrimento acaba. Muitas vezes é isto, eu estou a sofrer quando na realidade estou a sofrer por uma antecipação, por uma coisa que nem sequer existe e muito provavelmente, se já está em remissão, muito provavelmente tudo indica que irei continuar bem. Então eu estou a sofrer por uma coisa que, se eu morresse, eu não ia ter nenhum sofrimento. Simplesmente... E agora estou a sofrer todos os dias com uma coisa que se acontecesse eu não ia sofrer. Por isso, às vezes, e é aquilo que tu dizes, as pessoas pensam mais, isto é um bocado paradoxal, porque às vezes as pessoas pensam mais no caminho, como é que eu me lembrava daquela pessoa, se era uma pessoa positiva, feliz, proativa, ou se era uma pessoa que andava sempre negativa e não sei o quê. Então, bora fazer, e se nós sabemos que uma mente positiva é meio caminho para a cura, eu ouvi tantas vezes isto no processo. Mas tu podes ter, mas é que não há dúvida, as pessoas pensam assim, mas isso é um bocado, não é balelas, porque, por exemplo, mesmo na questão física, eu sabia que precisava ter aquele peso, aliás, a minha médica avisou-me, mas marido, tu tens que engordar porque nós precisamos dar-te esta dose e tu precisas ter X peso. Então eu preciso ter apetite. Eu não consigo ter apetite se estiver deprimida. Eu preciso estar... Eu propunha-me a estar bem disposta e divertida e forçava, e às vezes nem estava, e fingia, sabes? Fins que até tornas real. Mas eu precisava estar bem disposta para ter apetite, para comer, para ter peso, para fazer o tratamento. É completamente diferente. Tu tens as defesas muito mais em baixo se tu estiveres imunodeprimido, não é? Se tu estiveres para baixo, se tu estiveres down. E isso para mim fazia muito sentido. Como é que a tristeza afeta também o teu lado físico e o teu lado emocional e é uma consequência, e depois a tua saúde. Então, pequenas coisas como o sair da cama, o não comer deitado, o sair da cama e comer na cadeira, se tiver a possibilidade de o fazer, não é? Mas fazer esse esforço, se for possível fazê-lo, não é? Dar aquele passeio, andava sempre a passear o meu carrinho, não é? Mas se tinha forças para isso, por mais que me custasse, a minha mãe dizia, não, vais andar um bocadinho, vais-te esforçar, vais ir à casa de banho, se é possível não usar a arrastadeira porque tens essas condições, vais-te levantar a custo, mas vais fazer esse esforço. Essa tendência de sair desse lado mais negativo. E de facto é um trabalho constante e que afeta completamente o resultado. Eu não me queixava. O que é que me adianta dizer, ai meu Deus, que seca, tenho de fazer quimioterapia? Eu sabia que ia ser terrível, que ia vomitar, mas eu encarava aquilo sempre como ainda bem que o tratamento chegou, porque agora é que eu vou ficar bem. É como, aquilo era a minha salvação e não o meu pesadelo. E isso é uma escolha tua. Pode ser o teu pior pesadelo, que é terrível, a quimio, e a minha assustava-me, porque vinha num saco preto, sabes, não sei o que, aquilo, tinha medo e vomitava, etc. Mas tu há sempre uma forma de tu
E felizmente o enfermeiro que me dava a quimio era giro todos os dias e eu agarrava-me àquilo. Pensava, não lhe posso vomitar para os pés, não. Vai ser a coisa muito sexy que eu fiz na minha vida. E tudo aquilo que tu te puderes agarrar, agarra-te. E é isso, isso é uma escolha. E isso foi muito importante perceber que ninguém faz isso por ti. E foi quanto tempo, diz exatamente? Olha, foi rápido, eu fui diagnosticada com 13, com 14 entrei em remissão, foi um ano, e voltei logo à escola e à vida, faltei um ano à escola e depois voltei. E depois o pós-cancro foi muito difícil, o pós-cancro foi mais difícil do que o cancro, foi muito difícil. Epá, foi terrível porque eu era adolescente, eu tinha 14 anos, de repente o mundo diz-te, tá bom, já passou, mas eu ainda não tinha chorado, não tinha reclamado porque propus-me estar para a frente. Positiva. E depois sentei-me, né, a olhar para o meu mundo e a pensar, perdi amigos, perdi o meu cabelo, engordei 1000 quilos, quase que morri e agora toda a gente volta à sua vida normal e estão à espera que eu acompanhe isto. Então foi terrível, voltei à escola, já não me identificava da mesma maneira que os meus amigos, sentia que não me conheciam porque eu não queria ser a vítima, não queria rótulos. Eu tinha a possibilidade, por exemplo, de ficar mais tempo a fazer os testes, sabes, ter algumas regalias, alguns apoios escolares. Abdiquei disso tudo, fui lá assinar num papel e disse, não quer nada, quer fazer os testes como eu hoje arrependo, tinha-me dado um jeito, é uma matemática, mas pronto, o meu orgulho besta de não quer nada, não quero tempo a mais, não quero fazer a minha vidinha, eu só queria ser normal. Então engoli ali a minha dor toda e fui aí que fui para a psicóloga, para a pedopsiquiatra, que me ajudou muito a chorar, que eu ainda não tinha chorado, e então aqui parece que regredi até emocionalmente, estás a ver? E as pessoas já deixaram-me de reconhecer, tu és uma menina tão forte, e eu disse, não era, nunca fui forte, caraças, eu tive de ser, tive de ser, mas agora há uns anos atrás, se calhar a vulnerabilidade não era vista como, não te era permitido, não é? Hoje, se hoje voltasse a estar doente, eu posso continuava a ser positiva, forte, bem disposta, etc. Mas não fazia coisas como não fingia estar bem, sempre, porque eu também tenho o direito a estar deprimida. Não ia estar preocupada em segurar a casa, porque a casa tem que me segurar a mim. Ia à psicóloga mais cedo, sabes, teria, mas também tinha 13 anos, não sabia nada da vida. Faria outras opções. Porque nós não somos super guerreiros, não é? Somos só pessoas a quem lhes aconteceu uma coisa muito má e eu só tinha 14 anos e estava apaixonada e tinha aquelas coisas todas da adolescência. E então foi muito difícil o pós-cancro. Mas isto acontece mais vezes do que o que se pensa. O pós às vezes é mais impactante do que o durante, não é? Conheço tantos casos assim. Eu digo isto porque eu também já tive a oportunidade de falar com algumas pessoas que partilharam isso comigo. Que o durante quase que é aquela capa de guerreiro. E recebes muito amor, muito amor, não é? E depois o pós parece que pum, para tudo. Agora tens que voltar à vida e parece que. Mas a vida mudou e tu mudaste. A vida mudou e sobretudo quando estamos. Às vezes nem é preciso estar um ano em tratamento, às vezes se calhar 6 meses é o suficiente logo para. A estrutura é a mesma, mas tu mudaste, a casa é a mesma, mas tu já não te reconheces naquelas paredes. Uma experiência que te fez começar a ver a vida de outra forma. Completamente, e às vezes já não te identificas com aquelas pessoas e depois e as desilusões pelo caminho, os amigos que ficam e as pessoas que tu ganhas e tu mudas tanto, e as pessoas esperam que tu te comportes da mesma maneira, mas já não é possível, já não és aquela pessoa. Sempre para dizer que normalmente a dor é um dos principais motores para mudar as pessoas, não é? Sim. Nós pela dor, e uma experiência desta não é uma experiência de dor. Sim. Não tem como nós não sairmos de lá mudados, ou pelo menos mais desconscientes e mais despertos. Lá está, às vezes pela rotina podemos voltar um bocado ao registro, mas acho que é mais fácil nós pararmos. Espera aí. Nem que sejam traumas que fiquem lá, não é? Não é? Exatamente. Vai sempre haver uma coisa ou outra que nós vamos agir de forma diferente. Porque é muito impactante. E o pós, já percebi que para muita gente às vezes é mais impactante do que o durante. Em que parece que ainda está tudo assim um bocado... É uma ilusão. Isto está-me a acontecer. Isto está-me a acontecer. E depois não é só isso. É como os exames e depois aos tratamentos. Há sempre tanta coisa a acontecer, e tu ainda tentas manter o máximo possível a tua rotina, que parece só depois quando tudo aquilo abranda e sobretudo naquele processo em que ainda estás a recuperar, ainda não consegues voltar a 100% à tua vida, ainda estás a recuperar, mas ao mesmo tempo já não estás a fazer os tratamentos, começa a cair na real, olha o que eu passei nos últimos tempos, aí é que às vezes... Sim. Mas é como tudo, são fases, e eu acho que aqui o apoio de um psicólogo pode ser muito importante. Fundamental. E haver o à vontade de hoje em dia de
lá está, dessa vulnerabilidade de se pedir ajuda. Sim. E isso hoje em dia acho que cada vez mais começa a ser visto como algo essencial, sobretudo nestas situações. Sim. E agora pergunto, daí veio uma força e uma motivação muito grande para os livros que escreveste, já Sim. lá vão 4. É verdade, eu sempre adorei escrever. Conta-me um bocadinho disto. Eu sempre adorei escrever e desde miúda, e quando estava doente escrevia o meu diário, que era muito cancro com humor, porque eu gozava com as situações e com aquele humor de 13 anos, mas era a minha companhia e era a minha forma de me expressar, e no meu diário eu consegui dizer coisas que eu não conseguia dizer às outras pessoas. E depois lancei o primeiro livro com 21, 22 anos, O Cancro com Humor 1. Foi um livro não, como editor, exatamente. Depois o segundo livro, O Cancro com Humor 2. Depois fiz um livro infantil-juvenil, que foi de outra experiência, porque começámos a fazer, eu e o meu marido, palestras motivacionais para adolescentes, e daí nasceu este livro, o Teorias de uma Note Atinadinha, que eu adorei, porque foi uma experiência também que eu ainda não tinha tido. E depois recebi este convite para fazer o manual para descomplicar o cancro da minha editora, da Marcador, onde eu convidei, é sempre neste registro de crónicas, sempre com humor como base, mas eu convidei aqui alguns profissionais de saúde a contarem a sua experiência. Tenho um oncologista, tenho psicóloga, nutricionista, tenho aqui a presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Paliativos, que eu queria muito ter o testemunho dela, onde eles falam também desta forma leve e descontraída, que é importante explicar que ser leve não é ser leviano. E eu tenho aqui os melhores profissionais. O Diogo Branco, por exemplo, é dos melhores oncologistas do nosso país, que agora foi trabalhar para Bruxelas, e que o nosso país trata mal os seus profissionais de saúde, mas pá, isso são outras histórias. E é isso, então ao longo dos anos a escrita tem sido, e nas plataformas, escrevo sempre, quase todos os dias, e esse meu comprometimento tem sido com a escrita. Eu lancei o projeto Quem com Humor em 2013, escrevo sempre, tem sido o meu maior comprometimento. Tento nunca, acho que não tenho uma semana sem escrever, não. E tento sempre, porque é difícil nós termos sempre inspiração e vontade, mas para as coisas acontecerem tem que haver comprometimento. E falávamos há pouco em off, que não foi bem em off, que acho que eu falei uma câmara oculta que apanhou. Uau. Falávamos da parte que está relacionada com a forma como os mídias hoje em dia passam o cancro. E até, e podemos falar aqui do Miguel, que é uma pessoa que nesta fase... Sim, que eu gosto muito, deixa-me mandar-lhe um beijinho muito grande. Esteve muito presente, pronto, pelo menos durante a minha fase de tratamentos, que felizmente já lá vão uns meses, mas que ele já acompanhava o trabalho e disse: olha, David, calma, não estás sozinho, eu passei por isso. E ele também é PT, também está ligado ao meio competitivo, e que me deu a conhecer o teu trabalho como alguém que impulsionou muito e lhe deu muita força naquela fase. Sim. E até fez-lhe ver que ele podia ser uma inspiração para muitas outras pessoas. Exatamente. Porque acabou por ir depois a programas de televisão. E hoje em dia gente. dá palestras a doentes, pessoas que estão a passar pela situação ou que passaram. Pronto. E ele tem sido uma força e um símbolo de que é possível superar. Exatamente. Para essas pessoas. E falávamos aqui um bocadinho que muitas vezes os programas de televisão tornam estas histórias muito dramáticas, pesadas, muito quando a gente até sabe que às vezes as pessoas estão ali, até já passaram e tudo mais, as situações e seguem em frente, mas nos programas por vezes quase que se tenta ali tornar aquilo tão dramático, parece que é isso que, se calhar é isso que dá audiências, talvez seja, não sei. Pode ser que é isso que dá audiências, e no lugar de aproximarem o público afastam, porque tu vês uma história daquelas e tu ficas com pena, que é o pior sentimento que podes ter de alguém, que ficas com pena, com medo, e isso afasta as pessoas. Tu não vais... eu acho que o objetivo deveria ser desmistificar, sensibilizar, as pessoas ficarem mais alerta, e muitas pessoas conseguem transmitir essa mensagem, mas quando falam de uma forma tão densa, tão dramática, com rodapés tão pesados, quando fazem aquelas perguntas, quando as próprias perguntas são feitas com muito tabu e não dizem as coisas, andam ali à volta do tema, até o tom de voz muda, estão todos muito bem dispostos. Isto é uma coisa, não sei quantas vezes, vou bem disposto para o programa, quero até brincar e tal, e dizem: Marinho, estamos aqui, como é que... E tu mesmo estás ali numa vibração de bora partilhar e de repente obrigam-te a estar deprimida, e eu estou bem disposta, que até já comi um coração, não é? Estás a ver? E estás ali, e é quase como se...
acham que só assim é que é legítimo, do género, e dizem sempre, Marina, isto é um assunto muito sério, não podemos brincar com o assunto. Eu não estou a brincar com o assunto, eu estou a falar de uma experiência que é minha. Se eu não tivesse cancro, eu não tinha este projeto, ponto. Se eu não tivesse tido cancro, eu não teria este projeto, por isso eu tenho legitimidade para falar dele e estou muito confortável com isso. Mas tenho tanto medo deste julgamento de, meu Deus, não se pode, estás a ver, este tabu, e o tabu torna o tema mais difícil de trabalhar, ponto. Quanto mais tabu é, mais medos há, mais preconceitos existem, mais coisas que não se dizem. Então, se nós pusermos as cartas em cima da mesa e falarmos delas com clareza, saímos daqui todos mais, olha, bora lá, explica-me então, quero saber, não é? Mais motivados. Agora, se fazemos isto um bicho de 7 cabeças, e é isso, e as pessoas confundem aqui os conceitos de ser leve com ser leviano, e ser sério, o brincar sobre a minha situação significa que eu estou a tirar seriedade a isto, ou que eu estou a dizer que ter cancro é uma coisa fácil. Nunca disse, não é nada essa a postura. Lá está, é a questão da identificação. E nesta série, à procura do True Power, aquilo que a gente quer é exatamente o contrário, é que tu vejas um episódio e que tu conheças a Patrícia, conheças o Miguel, o Francisco, o João, a Luciana, etc. E que tu digas, pá, esta pessoa é do caraças, sabes? Que tu te aproximes dessa pessoa, não é que tu penses, ai meu Deus, se fosse eu não conseguia. Nos comentários, muitas vezes nestes programas se fosse eu não conseguia, isto acrescenta o quê? Estás a dizer, pá, olha, ainda bem que isto aconteceu contigo, porque se fosse eu, não é, isto não me faz bem a mim, que estou a passar por isto, nem faz bem a ti, que tu pensas, se eu tiver cancro, acaba a minha vida. Então esse discurso acho que não acrescenta. E eu espero mesmo, estamos aqui na luta com a agência, que algum canal perceba que isto é o caminho, que isto é pioneiro, que temos de ter esta coragem de falar das coisas com abertura. E tu tens, neste momento, alguns apoios também para levar o isto a Riacho, cabo? que é a minha grande parceira, com quem eu trabalho já há 2 anos e meio, tanto para o outro programa que eu tive na minha pele, para as palestras que eu faço todos os meses com eles, hospitais, associações, etc., para pessoas diagnosticadas com cancro. O Riacho tem sido a minha parceira de todas as horas e com quem eu vou trabalhar também em 2024, e que, pá, o que eles querem é fazer alguma coisa. Eles têm este projeto que é o Stronger You, onde eles apoiam projetos que visam impactar positivamente as pessoas. Isto é que é responsabilidade social. Eu falo deles assim à boca cheia porque, de facto, é uma empresa que eu adoro trabalhar, porque tem mesmo a missão de tornar a vida das pessoas mais fácil. Isto é muito raro e muito bonito. E é bom ver que apoiam iniciativas como esta. Muito bom. Fico muito lisonjeada. E o nome À Procura do True Power. Sim. De onde é que veio o nome? Olha, o primeiro nome não era esse. Era À Procura do Careca Power. Depois veio, há 8 anos, tive esta ideia. Na altura partilhei esta ideia juntamente com o meu namorado que tinha cancro na altura. E depois, de facto, não tens que estar careca podes não passar por isso, não é? O careca aqui caiu e, de facto, fez-nos mais sentido à procura do True Power, que é o verdadeiro poder da pessoa. E não sei, quem sabe um dia este programa pode também falar de outro tipo de patologia, então o Careca Power podia condicionar, estás a ver? E o True Power é mais amplo. Mas este projeto veio há 8 anos, esta imensa vontade, uma troca de ideias, de pensar, eu preciso de encontrar estas pessoas. Estávamos a falar disso, onde é que elas andam, caraças? Eu preciso de procurar. E surgiu desta minha... Eu estava a visualizar o programa e pensar, imaginem mesmo com uma lupa à procura. As primeiras imagens eram eu de lupa à procura destas pessoas, onde é que elas estão. E afinal é preciso ter lupa porque elas estão à vista e são cada vez mais. Que é esta malta que te inspira, estás a ver, que tu ouves e tu dizes, uau, caraças. E todos os meus convidados são uau, caraças. Todos. E como é que é feita então esta produção, digamos assim? Produção. A escolha, a equipa, conta-nos um bocadinho aqui dos bastidores do programa que estás a lançar. Dá muito trabalhinho, não é verdade? Não, mas eu tenho eu trabalho com a Brain, que é a minha agência, e a de Tiago também, que me apoia em tudo. Então, eu é que encontro estas pessoas. São pessoas, normalmente, que eu conheço, ou que me são referenciadas, ou que me são apresentadas, porque são pessoas que eu percebo que têm este perfil, que, apesar de terem cancro, motivam, inspiram, fazem a vida delas, vão ao trabalho, ou fazem exercício físico, ou mesmo que já não consigam fazer, mas têm esta atitude positiva na vida, e eu acabo por as convidar. E depois desta conversa inicial, de percebermos quais são os seus lugares favoritos, quais são os seus hobbies, etc. Vamos ao encontro destas pessoas e filmamos na sua casa, no jardim,
E a ideia é, não são elas que se deslocam a um estúdio de televisão frio e informal, mas sou eu que me desloco à vida delas. E é a partir daí depois que tudo acontece. Por exemplo, o da Patrícia, a primeira convidada, filmámos na casa dela, no restaurante dela, fizemos aquela brincadeira de partir o violino para transmitir esta mensagem de que nem preciso o violino a tocar para sensibilizar, estás a ver? Mas, no Tiago, o meu segundo convidado, que infelizmente faleceu, mas que nos impactou e nos deixou um legado absolutamente incrível. Ele estava muito doente, não aceitava ir aos programas de televisão, mas aceitou gravar este programa comigo, porque aceitou doar o seu tempo. E neste momento a mulher lançou o livro inspirado na história dele, e tudo isto, estás a ver, várias pequeninas coisas fazem depois esta ação. E o programa também o ajudou e ele ajudou muito a mim. E, por exemplo, com o Tiago, gravámos onde ele cresceu, fomos ao Estádio do Dragão, porque ele era completamente aficionado pelo Estádio do Dragão. Eu também sou portista, porque se ele dissesse que era Benfica, eu dizia, não sei se estava a gravar, não estou a brincar. E gravámos do sítio no Dragão, etc. E fizemos toda aquela experiência com ele. E é isso, é conhecer o convidado e depois fazê-lo sentir com a Luciana no teatro onde ela cresceu, onde a avó trabalhava, no Bolhão, porque era lá que ela ia com a avó, que era a sua pessoa favorita da vida dela. É conhecer estas pessoas e ir ao encontro da essência delas. E houve alguma história, ou melhor, certamente que houve alguma, por isso a pergunta seria: qual foi a história até hoje que mais te marcou? Todos os episódios são profundamente fortes e marcantes para mim. Agora, o Tiago, por eu saber que ele estava numa fase terminal e faleceu um mês depois do programa, sem dúvida que foi assim muito complicado para mim e para a equipa, mas nunca vou esquecer, ele escolheu doar o seu tempo, não é? Como eu estava a partilhar, e isso vai ser sempre, nunca vou esquecer isso. Claro que é sempre a primeira pessoa que eu referencio, é o Tiago Rocha. Há assim alguma lição ou a maior lição que tragas até hoje destas experiências que tu passaste e das pessoas que tu vês passarem por estas situações? Qual é a maior aprendizagem? É aquela que parece tão simples e tão básica, mas de facto, quando nós estamos doentes, quando nós vemos a nossa vida, quando nós percebemos que a nossa vida pode acabar, de facto, aquilo que conta são os afetos, tenho certeza absoluta. Podes ter os teus projetos, queres a tua carreira, queres fazer as tuas cenas, mas de facto, o que interessa é sentir-te amado e amares. E é só isso que conta, é isso que tu dás valor, é teres aquele sorriso, aquele abraço, aquela companhia, e voltamos outra vez ao fundamental, todo o superficial cai. E quando as coisas nos estão a fugir dos dedos, nós somos muito simples. Nós queremos ter a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que nós amamos connosco e ter tempo de qualidade. E isso, felizmente, trouxe comigo. Se há coisa que eu mais ofereço às minhas pessoas é tempo. Eu, quando estou com as pessoas, estou. Espero que quando as pessoas estão comigo que estejam mesmo, não estejam mexendo no telemóvel nem a pensar noutra coisa, que estejam mesmo comigo, porque de facto o tempo é a coisa mais preciosa que nós podemos doar a outra pessoa. E magoa muito quando as pessoas não têm essa sensibilidade. E quero deixar, se me permiteres, aqui uma mensagem: não esperem ter cancro para aprender isto, não é preciso passarmos por isto, basta olharmos à nossa volta e percebermos que de facto a vida é muito curta, não é? E que isto passa tudo tão rápido, e um dia sem rir acho que é um dia desperdiçado. Por isso, sejamos leves, sejamos felizes, não compliquemos tantas coisas, porque é passageiro para toda a gente. No outro dia vi um estudo que dizia precisamente que as pessoas mais felizes do mundo não eram necessariamente as mais ricas, que elas tinham mais prosperidade nos negócios ou enfim, eram as pessoas que conseguiam ter relacionamentos mais saudáveis. Exatamente. Conseguiam ter melhores relacionamentos com os outros. E isto trabalha-se. Isto trabalha-se, dá muito trabalho. Isto trabalha-se e também faz... E trabalha-se em vários sentidos. Trabalha-se em nós, na forma como nós comunicamos com os outros, na forma como nós recebemos a comunicação dos outros, mas também na forma como nós escolhemos quem temos ao pé de nós. Porque todos nós sabemos que podemos escolher ter pessoas positivas, pessoas para a Fentex, bora, vamos fazer acontecer, ou às vezes pessoas mais deprimidas, que por norma não é a melhor, Tocaste um ponto muito a melhor inspiração. E acho que essa seleção só depende de nós. É quem é que nós queremos ter ao nosso lado. Isso é muito importante. Eu há muitos anos que eu me orgulho de dizer que eu não tenho... Eu faço mesmo uma limpeza na minha vida. Eu não quero gente tóxica ao meu lado.
e sou muito exigente com as pessoas e espero que as pessoas sejam exigentes comigo e talvez não seja sempre compreendida. Como é que tu eras tão amiga de e já não és? Porque eu não posso mesmo ter ao meu lado alguém que eu não admiro ou que não me faça bem, não faz sentido. E eu também não quero estar na vida de alguém se eu não lhe acrescentar amor, paz, tranquilidade, não é? Se eu não a tornar maior e melhor. E isso para mim é fundamental. Claro que toda a gente tem que lidar com situações e feitios diferentes e tal, mas eu acho que esse é o ponto principal na nossa vida, relacionamentos saudáveis. E digo-te, eu nisso sou muito, posso até dizer que sou muito fria. Eu amo e dou tudo, e falo muito disto que o Tiago nós damos, e com os nossos amigos, eu estou lá, mas se eu perceber que não devo estar, David, custa-me zero sair da vida das pessoas. Porque isso significa pôr em causa a minha vida, a estabilidade da minha vida, o meu estado emocional, a minha felicidade e a minha paz. E o valor que eu não abdico mesmo é a minha paz de espírito. Pode-me faltar tudo, inclusive saúde. Paz de espírito não pode, percebes? Isso só depende de mim. Então não vou mesmo forçar e a barra com pessoas que não me acrescentam. Eu acho que isso é fundamental e choca muito ver tanta gente a ter relações de treta, relações de amizade, a alimentar relações amorosas, relações às vezes até familiares negativas, tóxicas, e que tu pensas, mas porquê? Por que raio que aquela pessoa se sujeita a aturar aquilo? Mas às vezes não é preciso, sabes? Porque já o conheço há 20 anos, e então, sabes? E isso é uma tecla que eu bato sempre, constantemente, e que eu faço esta reflexão diária. Eu acho que para mim, disseste os pontos mais importantes. Os relacionamentos saudáveis dão muito trabalhinho, alimentar as relações. Eu esforço muito pelos meus amigos e eles esforçam-se por mim. Isto é uma relação que queres amigos, trabalha para isso, não é? Tens que cuidar deles, tens que te preocupar, tens que estar presente e também exige esse feedback. Isso que falas agora dos relacionamentos e que falámos os dois dos relacionamentos e da importância para a nossa felicidade, e nós sabemos que estando felizes, estando otimistas, estando bem, é meio caminho andado para estarmos mais saudáveis. Eu tive aqui uma convidada também com uma história muito inspiradora, que é a Helena Pereira. A Helena está ligada ao fitness, lançou-se na área dos treinos online, faz treinos para casa, e o interessante aqui, o particular na história dela, é que ela inspirou-se para isto porque teve cancro, também quando era adolescente. Creio que um linfoma também. E ela, através disso, começou a perceber que, isto foi uma partilha dela no próprio podcast, que uma das coisas que ela associa a ter acontecido a situação de saúde dela foi o facto de ter um relacionamento tóxico. Depois rompeu com esse relacionamento, seguiu o caminho dela, fez o processo de recuperação, começou-se a dedicar também ao exercício físico e utilizou os treinos para casa também como uma inspiração. Ou seja, ela teve durante aquele percurso a fazer os treinos para casa, a mostrar às pessoas que era possível, mesmo com cancro, treinar e superar a doença. E superou. E felizmente está bem e neste momento só faz o acompanhamento como normal. E aqui leva-me para outra pergunta. Se tu hoje em dia, com a maturidade que tens e com a experiência que tens, consegues olhar para trás e perceber o que é que poderá ter sido a causa emocional, se aqui existe alguma, que possa ter originado a situação que tiveste? Eu tinha muitas fragilidades e eu consigo entender que esta minha sensibilidade, esta minha forma exacerbada quase de viver, e tinha aqui muitos conflitos internos. Eu acho que isso não me ajudou. Não sei se posso dizer a causa, mas consigo identificar aquilo que estava a dizer no início, padrões e comportamentos, este nervosismo, esta ansiedade, este medo. Eu sempre cresci com muito medo de decepcionar, com muita vontade de agradar aos outros, engolia muito, não tinha muito medo de incomodar. E então tive que trabalhar isso. Ainda hoje é algo que eu trabalho, tenho muito medo do conflito, e é algo que eu trabalho e que ainda me é difícil. E eu guardei muita coisa para mim e depois a verdade é que o linfoma foi a 1 milímetro do coração, mesmo aqui no mediastino. É quase como se eu estivesse aqui cheia de coisas por dizer, e é algo que eu tenho vindo a trabalhar, que me é difícil. Eu fico muito nervosa quando tenho que dizer alguma coisa negativa, já viste? eu depois pensei, eu limpei tantas coisas negativas, mas elas existem também não posso fugir delas. Eu às vezes tenho que dizer às pessoas, olha, eu não gostei disto, não é? E isto não me é assim muito fácil. Mas é libertador. É libertador, é libertador. E
este medo quase, mas medo do quê? Porque numas coisas são tão racionais como nesta questão das relações e dos afetos, depois eu acho que eu sou a pessoa com mais contrassensos que eu conheço. Mas repara numa coisa, tu própria és uma pessoa que gostas de ter o teu grupo de amigos Sim. selecionado. O que é que tu perdes em ser sincera com as pessoas? O máximo que pode acontecer é afastar alguém que já não estava lá a fazer nada. Eu sei, não é? eu sei, e faço essa. Aprendi ok, às vezes não podes só afastar, tens que dizer, e eu às vezes afasto-me só. E eu acho que isso também não se. Às vezes deves só afastar, mas também deves conseguir dizer. Muitas vezes afastei-me só, sem dizer, sabes? Não digo que está correto, nem acho que esteja. Acho que não deves só te ir embora. Mas eu fiz muitas vezes isso. Não me apetece, não faz mais sentido estar na vida desta pessoa e siga a minha Preferes vida. afastar-te do que criar conflito, não é? Criar conflito. Mas estou a trabalhar isso, estou muito melhor. E sabes que isto é um caminho que todos nós fazemos em alguma área. E o mais curioso aqui é que nós, por mais que tentemos perceber muitas vezes com os médicos as causas de cada um dos cancros, é curioso quando nós falamos com alguém que passou e perguntamos o que é que tu achas que pode ter sido a tua causa. E é incrível as respostas que nós ouvimos. Este medo. É incrível. Que eu não sei bem o que é que... Há aqui muitas questões, né? Se calhar também do passado, da própria... Antes da própria gravidez e de tudo isso, da forma como foi a gravidez da minha mãe. Foi uma gravidez muito complicada e eu acho que isso tudo tem impacto. Eu nasci prematura e a minha mãe teve uma gravidez muito, 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 muito difícil, emocionalmente também. Eu acho que isso tudo conta. Tu vais gostar um dia de trocar umas ideias com a Paula Ponce. Tenho a certeza absoluta. Eu sei disso. Eu vou arranjar a forma de você entrar em contacto. Eu sei. Eu vou-te pedir isso. Vais adorar. Eu estou a arrastar isto, porque eu tenho que fazer. Eu acho que, estás a ver, até isto é preciso coragem, mas eu tenho plena noção da minha cobardia. Eu ainda não fiz, vou-te só dizer porquê. Por medo, ponto. Desde medo do que possas vir a descobrir. Pois. É isso. Mas estou nesse caminho, mas estás a ver, mas isto não tem mal, a gente tem que assumir, não podemos andar aqui com a bandeira de eu sou um espetáculo, sei fazer, não, tipo, então, eu já tive contactos diretos, olha, esta é espetacular e tal, e porquê é que ainda não fizeste, Maria? Não tenho nenhuma justificação, cobardia só. Sabes que eu achei muito curioso, porque foi uma pessoa que chegou ao ginásio, para fazer até ao estúdio podcast, por onde ela passou uma energia, uma leveza, ficou toda a gente encantado com a senhora. E depois ela, a determinado momento, perguntou-me só, estávamos a falar um bocadinho, e disse, David, também sei que passaste, o que é que tu achas que foi a tua situação? Estávamos a falar um bocadinho, e inclusive acho que falámos no episódio. E é engraçado que ela não fica por aquilo que é a medicina, mas consegue-se ver tanto sentido na forma como ela põe em cima da mesa, ou como te ajuda muitas vezes a encontrar respostas, que é impressionante nós pensarmos nisto, que o cancro é uma lição para a nossa vida e vai muito para além do físico. Vai muito. Muito. Lá está. Nós temos um pensamento positivo, temos um mindset positivo. O que é que nós temos? Nós temos uma postura positiva, uma postura confiante. Quando nós estamos deprimidos, nós estamos mais fechados. O mesmo acontece com as nossas emoções. Se nós reprimimos emoções durante meses e anos, no nosso corpo vai ter um impacto. O nosso corpo e a nossa mente estão sempre ligados. Mas o contrário também acontece. E os próprios traumas. Sabes que eu tive um evento traumático com 6 anos de idade, porque eu nunca falei disso publicamente na escola, com uma docente, com uma professora. E aquilo impactou-me profundamente. Eu fiquei com muito medo. A professora... Sabes que antigamente, apesar de ser de 90, antigamente os professores... És de 90? Tens 33? 33. Eu venho apesar de eu acho dos 90, mas pronto, antigamente havia ali... Os professores davam, com a reguada. E eu vivi uma situação muito traumática e de profunda injustiça, porque não tive culpa nenhuma, e era uma criança que tinha 6 anos, e os meus pais são uns pais incríveis, e pronto, e de repente vives uma situação muito difícil na escola, quando em casa tens uma família saudável e estável, estás a ver? Então aquilo para mim foi um choque. E aquilo foi um momento, foi muito traumático para mim. E se calhar, eu acredito que isso teve um impacto, porque eu fiquei com muito medo e tornei-me numa pessoa muito... A partir daí comecei a ter dores de barriga, a ir ao médico e não era nada, a ter facilmente dores físicas e questões que depois nunca eram nada. Até que se transformaram se calhar em alguma coisa. E fiquei um bocado... E não é difícil ir lá atrás e perceber que todos nós passamos por situações que... Por cima de situações que não resolvemos. E eu tornei-me uma miúda... Eu era muito extrovertida e tal, e continuo a ser, mas criei ali um medo de conflito absurdo, que
que eu acho que veio muito ali, porque eu era muito miúda. E depois aconteceram, se calhar, algumas situações que me tornaram assim mais assustada, estás a ver? Não sei, mas acho que sim, acho que tudo tem uma causa e efeito. E acabaste por ir guardando, se calhar, essas coisas para ti, não porque eu não exteriorizando queria, eu queria fazer, estás a ver, eu quero fazer a minha vida, eu sou muito às vezes, eu quero fazer a minha vida, e muitas vezes o Tiago ajuda muito, diz-me, não, enfrenta, epá, deixa a casa cair, às vezes é importante haver um conflito, vamos falar, e não vai ser bonito, vamos então discutir, porque isto de, pronto, mesmo no dia a dia tenho muitas vezes esta tendência. O Tiago está a queixar-se de alguma coisa ou a falar, eu digo, pronto, esquece isso. Ele diz, deixa-me dizer o que é que me está a incomodar. E eu já estou na fase da solução, passar por cima. E estou a trabalhar isso. Tipo, não, o que é que se passa? Vamos lá falar sobre isso. Mas isso é uma coisa que nós temos muito aquela ideia de, bora focar na solução. Sim, isso é fantástico, mas nós temos que muitas vezes respeitar o problema e ter capacidade de ter conversas difíceis. Porque são essas conversas difíceis que fortalecem os relacionamentos, sejam eles quais forem, amorosos, de amizade, são as conversas difíceis que fortalecem os relacionamentos. Com certeza. E que a seguir nós vamos ficar capazes, ok, percebi a tua perspectiva, se a minha, temos ali o confronto saudável, lá está, um confronto pode ser saudável. Eu só tens toda a razão. Eu só tenho a relação que tenho com o meu marido e é a relação mais saudável da minha vida, mais feliz e mais verdadeira, porque não há uma única conversa que nós não tínhamos tido. Fui o único ser humano em que eu me predispus a dizer toda a verdade. Tipo, está-me lá o meu lodo, o meu lixo emocional que é imenso, e os traumas, e está bom. E com todos os outros eu tenho reservas, inclusive por causa dos papéis. Não quero magoar a minha mãe, não vou dizer isto à minha irmã, não sei o quê. O Tiago é o único ser humano em que não houve nada que eu não tivesse contado, partilhado, falado, dito por mais feio. É preciso coragem, né? Por mais feio. Eu disse, vou ser mesmo pequenina agora. Eu vou mostrar mesmo a minha... sabes? E às vezes é preciso coragem, fiz, que é desde o início. E por isso é que tenho esta relação de profundo crescimento. Então, as conversas mais difíceis que já tivemos, e todos os meus projetos nasceram destas conversas. O True Power só acontece porque eu já tinha desistido dele e estávamos a passear no paradão, o nosso paradão, nós corremos e passeamos. E o Tiago, vamos falar, quando é que fazes o piloto? Eu disse, não vou fazer, tivemos uma discussão. E o Tiago, tens que fazer, estás a fugir, não pode ser, E eu depois comecei a andar mais para a frente, puxadas com isso e tal, não sei o que, aquilo começou-me a chatear. E foi dessa discussão dele, fala sobre isto, porquê que tu não fazes, porquê que estás a ter tanta falta de coragem? E depois ele disse uma frase que fez com que eu ganhasse coragem para juntar a equipa e avançar, que foi, Marina, isto não é sobre ti, isto é maior do que tu. E foi isso que fez o tipo, isto não é sobre mim, isto é maior do que eu. Então foi aí que eu decidi fazer a série. Quando eu percebi isto não é sobre mim. É quase reduzir-te ao teu papel. Tu és apenas uma ferramenta para algo maior. Então se tu não fizeres isto não acontece, pensa o quão é que tu estás a desperdiçar. Quanto é que tu estás a desperdiçar. Mas é isso. O livro foi de uma grande discussão que eu tive com os meus pais. Os meus pais, quando é que tu avanças? Eu não... E lá discuti, pumba, escrevi o livro. Das grandes discussões vieram os meus projetos. Mas isto é poderoso. Isto é poderoso. Já viste como aquilo que tens mais medo é aquilo eu tenho sempre medo. Tempo, eu nunca fiz nada sem medo na vida. Mas das coisas que mais tens, não é? Precisavas de um empurrão para avançar. E são as coisas que mais potenciaram completamente. Origem a livros, a séries. Mas sabes qual é o segredo? Eu tenho sempre medo, mas eu nunca deixo de fazer. Vai lá, porrada, mas eu não deixo de fazer. Sim, mas o que eu quero dizer com isto é, há confronto e do confronto vem algo bom. Exatamente. Mas no momento em que esta associação começa a haver, acho que abre-te muitas portas. Sabes porquê? Porque tu percebes, porque esse confronto vem de um lugar em que as pessoas estão-te a dizer, porque não pode haver ego. Eu não estou ofendida das pessoas me estarem a dizer, tu não lanças o livro porque tens medo. Eu não estou ofendida de me estarem, porque eu sei que aquilo que eles estão a dizer, que eles me amam, estão a dizer aquilo para o meu bem, que admiram o meu trabalho e que não estão a dizer mentira nenhuma. Se não houver, se não tens resistência, porque eu não tenho resistência que me critiquem, não tenho mesmo. Então, nestas críticas, a minha reação de não me chateias, eu não consigo e tal, mas eu não estou a ficar ofendidinha. É que eu estou a ouvir. Naquele momento não estou a conseguir reagir assim, estou a dizer, David, não quero fazer isso. Não, agora estou a dar-te lixo, mas eu estou a ouvir e vou para casa. Ainda estás a processar. Estou a processar. Naquele momento não sou capaz de ter essa conversa, mas a seguir vou pensar, eu sei que tu disseste, eu sei que é verdade. Porque porque eu sei que, porque eu ouço, porque tem que haver esta ginástica mental, não é? Esta humildade de tu ouvir as pessoas que estão à tua volta. Se as pessoas, uma diz-te, duas dizem, três dizem, quatro pessoas dizem, se calhar tens que ouvir. Se calhar não estás a fazer tudo certo, se calhar não te estás a esforçar, se calhar
estás agarrada às tuas crenças limitadoras e não estás a dar o melhor de ti. Não tem mal. As pessoas que te amam devem te dizer isso. E o que é que as pessoas podem agora esperar desta série, deste livro, daquilo que estás a construir? Quais são os próximos passos? O que é que vem aí da Maria? Então, os próximos passos. Agora, no dia 12, vou estar na Figueira da Foz. Agora já, dia 12, acho que é este sábado. 12 de agosto. Não sei se você sabe dizer. 12 de agosto. Ai, 12 de agosto, Figueira da Foz. Quando o podcast sair, a malta já não vai já a tempo. foi, então já não vai a esquece. tempo. Então Mas pronto, dia 12 de agosto, esquece. a Marina esteve na Figueira da Foz, por isso podem ir ao Instagram dela ver já as partilhas e o que aconteceu nesse fim de semana. Então, espera, desculpa. Então, a série continua no YouTube. Basta colocar Humor Relevante, que é o meu canal, e vem todos os episódios. Vai continuar até dezembro, é um episódio por mês. Não saiu em agosto, foi o único mês de pausa, e agora setembro, outubro, novembro e dezembro. Vai continuar a série. Vou continuar com as minhhas palestras. Muitas delas não são para o público aberto porque são só para doentes ou profissionais de saúde, etc. Mas ponho tudo nas minhas plataformas, Instagram, Facebook, faço também palestras abertas para o público. Estás a pôr também no YouTube as tuas palestras? Não, as Isso palestras só não são na- filmadas. Não, as Ok. palestras não. Porque Ok. depois a pessoa tem que ir. Tem que assistir ao vivo. Tem que ir assim, muito bem. Tem que assistir ao vivo. E vou fazer aquela coisa que eu detesto ver, mas que é, não posso ainda falar do que aí vem. Estás a ver? Detesto isso. Detesto, que é aqueles... Vem, mas ainda não, Não podes. posso, não posso. Se calhar com o episódio sair já podes. Pois é isso, mas não Mas posso, pronto, não posso. muito bem. Não, Mas eu detesto que Fica façam aqui isso, que é a aquela curiosidade. coisa de... Fica aqui a curiosidade. Não posso, porque implica aqui outros compromissos. Uma curiosidade. O que é que envolve a nível de logística, equipa, produção da nova série, da série que estás a À lançar? procura do True Power. Sim. Pá, nós somos uma equipa sensivelmente de 8 pessoas. É uma equipa extraordinária da Brain Produções, que é uma produtora do Porto, ali de Matosinhos, que me ajuda em tudo. E é isto. Eles filmam, editam, eu arranjo as pessoas, eu é que faço todo o texto, todas as perguntas. A produtora ajuda-me depois a coordenar os sítios, etc. Mas vamos aos locais, gravamos na zona de residência. Este próximo vou gravar, que se calhar já saiu, né? Que é o de outubro, vou gravar a Braga, por isso implica toda essa logística de almoços, de ficar, de saber onde ficar, etc. E acabamos por conhecer um bocadinho também, já estivemos em vários sítios. A verdade é que tenho tido muito mais mulheres, só tive ainda um homem, mas também estou a gostar desta linha, nesta temporada, ser assim uma convidadas, ter este impacto feminino também está a fazer muito sentido. Tivemos o Tiago, o único entrevistado homem até agora tem sido mulheres, e implica este trabalho de conhecer, de encontrar e de eu criar esta ligação com estas pessoas. E sabes que o que é curioso? Todas estas minhas convidadas ficaram minhas amigas e nós falamos sempre. O programa já foi em janeiro e todas elas ficaram na minha vida. Diz-me só uma coisa, isto são pessoas que já superaram ou que ainda estão Não, estão no seu doentes. caminho? Esta é a questão também. Nesta primeira temporada, obrigado por teres perguntado isso, nesta primeira temporada, todas estas pessoas, eu quis assim, decidi assim, foi a premissa, todas as pessoas estão a passar pelo processo. Não quer dizer que seja sempre assim, nesta temporada sim. A Luciana, por exemplo, já não está com a doença, mas está a trabalhar o processo de reconstrução, que é um processo muito importante também, que teve de passar por várias cirurgias e ainda está a passar, mas todas elas estão a passar pelo processo, porque eu queria mesmo que as pessoas, que é aquilo que eu não posso dar, porque eu já não tenho cancro, estás a ver? Então eu queria mesmo pessoas que estivessem a passar o processo, e todas elas, imagina, estamos a gravar no dia anterior, estavam a fazer quimio, são incríveis, são super disponíveis e nós respeitamos, pois é muito bonito, porque respeitamos o tempo delas, tipo, agora estás cansada, ou agora não posso gravar porque a pessoa acabou de fazer o tratamento, etc. É um programa que se adapta à pessoa. Isso é uma coisa que eu gosto também. E esse respeito e essa adaptação existe porque também tu já passaste por isso Exatamente. e tens essa sensibilidade. Completamente. E é muito e é fundamental. É exatamente. Perceber quem tem ali à minha frente e ter essa sensibilidade. Completamente. Sim. Quais são as perguntas que recebes com mais frequência nas redes sociais, nas tuas plataformas? Olha, eu recebo muito feedback nas redes sociais e as pessoas têm muita curiosidade em saber como é que foi, não é? O que é que eu tive, etc. Mas eu vou-te dizer, as perguntas que eu mais recebo é muito curioso. Recebo muitas perguntas de pessoas que não têm cancro a perguntar como é que podem lidar com a pessoa que tem, tipo, o meu marido foi diagnosticado, eu estou com medo de lhe dizer isto. Eu recebo muitas mensagens de cuidadores, que é um público que eu também adoro, que são os mais assustados.
E recebo muito feedback de pessoas que partilham a sua história, que querem só partilhar, a dizer, eu também tive cancro, eu também passei por isto. As pessoas precisam de dizer, de partilhar, sabes? Sentem que não estão sozinhas também se partilharem a sua história. Há sim algum fator comum? Tu há bocado falaste de um, não sei se é o que tu consideras o principal, um fator comum às pessoas que superaram a doença? Sim, sem dúvida, era aquilo que já tínhamos dito. Não podemos dizer que se não tiverem este fator que não sobrevivem, não é isso. Mas a verdade é que se calhar também, vamos lá ver, eu encontro estas pessoas porque elas se identificam com o meu trabalho, então elas somos parecidas, não é? Elas se identificam com aquilo que eu faço e acabam por... tem esta forma parecida de lidar com isto como eu também tenho, é normal, porque se não se identificarem nada não vão ter comigo, não é? Não vão partilhar, não vão escrever, não vão... Mas todas elas têm esta vontade de viver o presente, o dia-a-dia. Que eu acho que isso é que é o mais poderoso, que é, eu quero fazer as minhas coisas hoje. Aquilo que tu estava a dizer, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu quero tentar manter a normalidade dos meus dias hoje. Eu acho que todas elas, além do humor, sem dúvida, e desta vontade de viver, têm esta noção da importância do presente. Marine, foi uma excelente conversa. Obrigada. Eu deixo-te ainda aqui uma pergunta para finalizar, que é, se pudesses escolher alguém para vir aqui ao podcast, alguém que tenha uma história ou uma jornada que até te inspire, quem é que tu escolhias? Olha, eu vou dizer este nome, porque já me lembrei dele 1 milhão de vezes, e se calhar vai ficar muito mal, tipo, estás a ir, mas juro-te que o nome que eu vou dizer é o Tiago e o meu marido. Eu sei que parece, tu vais dizer, então foi buscar o nome do marido, mas eu vou justificar porquê. Porque ele tem uma história que é, ele fala sobre a questão da saúde mental, que é muito importante, que é um estigma que eu acho que ainda é maior do que o cancro, muitas vezes, porque é uma doença que não se vê, que ele ultrapassou. Ele começou a fazer desporto agora há 6 meses, ele corre todos os dias 12 km, começou a correr assim do nada, e a exercitar-se. É um exemplo mesmo de resiliência e de força e de esperança, e foi o primeiro nome que me veio à cabeça, sabes? Porque as pessoas têm a oportunidade de o conhecerem em outros contextos, noutras plataformas, na televisão, etc. Mas muitas vezes falta estas pessoas são gostadas por aquilo que fazem, mas às vezes têm muito mais para dar, não é? Não só o que fazem, mas quem são também. Quem são. E o Tiago é a pessoa, sem dúvida, que eu conheço que dá mais valor àquilo que é, enquanto ser humano. Ele adora aquilo que faz, ele nasceu para ser ator, mas aquilo que ele mais dá valor é àquilo que ele é e às pessoas, aos afetos. E como isto é um programa de afetos e de, sabes, foi o primeiro nome, que é a pessoa que eu melhor conheço, juro-te que foi o meu marido. E eu sei que pode cair aqui um bocado, foi dizer o marido, mas estou a ser mesmo o mais sincera possível. Estou mesmo a ser o mais sincera possível. Foi a mesma pessoa. Agora conheço tanta gente, olha, todos os meus convidados são pessoas perfeitas para estarem aqui, mas sem dúvida o Tiago, e ele participou num podcast agora também, do David, não me lembro do segundo nome dele, eu gosto tanto dele, também se chama David, esqueci do segundo nome dele, nem acredito. O podcast ele chama-se Ser Pessoa, estou a dizer bem? Também não te lembras? Pessoas Humanas! Tiago, vem cá resolver isto, Tiago. Espera. Ele estava ali corado Pessoas Humanas, ele tem este podcast de Pessoas Humanas maravilhoso e acho que é muito importante também para os pares do Tiago ouvirem aquilo que ele tem a dizer, porque neste meio que é tão feio, pois é importante pessoas como o Tiago que têm esta luz humana. Pessoas humanas. Pessoas humanas. E é o... Exatamente. Perdoa-me, David. David Carrona. Eu não me estava a lembrar do segundo nome, porque é difícil. Muito bem. Mas fica também aqui a referência, enquanto vais adorar o podcast enquanto o Tiago dele. não vê o nosso podcast, também para a malta conhecer aqui, porque eu acho que é importante nós darmos a conhecer bons trabalhos nesta área e pessoas, porque quem pensa que ter um podcast é fácil, assim como quem pensa que ter uma série é fácil, isto dá muito trabalho. Mas conhece, olha, tu vais adorar este podcast de Pessoas Humanas, ele tem entrevistas extraordinárias, eu chorei que nem me babarrei na entrevista, eu também fui entrevistada dele e ele é tão bonito e faz entrevistas tão bonitas, tu vais adorar, e eu acho que vais-te mesmo identificar. Pessoas Humanas, eu agora, desculpa ter-me esquecido, posso dizer, é daqui melhor, estás a ver?
E onde é que Tá bem. já vai? Vão brincar. Mas o David também tem cá o estúdio dele, pode ser, ele é cá em Portugal também. É em Lisboa. Em Lisboa ele tem... Ele faz montes de coisas e esse Muito podcast bem. é espetacular. E é por isso eu acho que iniciativas como estas são sempre muito... Olha, ele muito seria uma boas. excelente pessoa para ter aqui também. Olha, o David. mais uma sugestão. Olha, o David, pessoas com podcasts diferentes irem, não é? Serem convidados aos podcasts uns dos outros. Olha o David também. Perfeito. Marino, obrigado. Obrigada. Nós temos aqui uma lembrança para ti. Oh. E fazemos questão... E eu tenho para ti também. E tens uma para mim. Ei, vai Se ser desses uma uma troca. caneta para Vai ser uma escrever, troca. Dou-te sim, um beijo, senhora. mandar-te um Dou-te beijinho. sim, senhora. Aqui está uma caneta do Pampa Habitat. Merci. Ai, que eu adoro receber flores. Como é que você... Oh, conquistada, obrigada. Espera lá, deixa-me só escrever aqui. Estou habituado a ser só eu dar aqui presentes aos convidados. Veja, afinal. Continua. Sempre. E este é o Descomplicar o Cancro. É ótimo. Este livro. Obrigado. Obrigada. Oh, ai, que lindo. Deixa-me ter o que é que foi? Que Fica aqui lindo. também o livro. Deixa-me sentar aqui, pá. É melhor que se não quiser a câmara não apanha. Tiaguinho, tira também aqui, por favor. A gente já tira fotos a seguir. Senão a malta fica lá em casa, agora decidiram começar a tirar fotos. Ainda nem finalizaram o episódio. Ainda estão a gravar, já estão a tirar as fotos todas. Desculpa. Legião, vamos lá. Este é um episódio hiperas para vocês partilharem com quem acreditam que pode simplesmente aprender a valorizar mais o seu dia, a ter um pensamento mais positivo, mais otimista, porque não precisamos de passar por um cancro para vermos a vida dessa forma. Estão aqui duas pessoas que passaram pelo seu desafio, seguiram em frente e que ambas identificam algo em comum nesse processo de recuperação. É o pensamento positivo, é acreditarem e visualizarem mais à frente. Nós, quando somos positivos, atraímos pessoas mais positivas, fazemos os nossos familiares estarem mais positivos, mas, sobretudo, passamos a mensagem certa ao nosso corpo. E isso, acredito que é aquilo que está aqui em comum, cada vez mais, entre as pessoas que têm superado. Lá está, não há uma fórmula, mas garanto-vos, e isso eu sei, ajuda e ajuda muito. Partilhem com quem acreditam que pode beneficiar com esta mensagem. Contam connosco. Contamos convosco.